Oi, amigos. Vocês sabiam que os gatos são considerados animais exóticos e invasores? Não? Pois é. No vídeo de hoje mostraremos a relação dos impactos sociais e ambientais que esses felinos causam. Ao longo dos anos, o gato doméstico tornou-se uma das espécies preferidas do ser humano como animal de estimação. Suas personalidades amorosas e brincalhonas, porém reservadas e aparentemente desapegadas, encantam muitas pessoas que querem ter o gatinho como um pet. Soma-se a isso a aparente independência do gato, não tendo a demanda energética que um cão em geral exige, o que combina perfeitamente com a rotina corrida e acelerada da sociedade moderna. Uma pesquisa feita sobre a origem dos gatos, que foi publicada em 2007 em uma revista, concluiu que foi possível rastrear os ancestrais dos bichanos, ou seja, de onde surgiram os gatos. Segundo os cientistas, todos eles vieram do Oriente Médio. Contudo, atualmente são encontrados em praticamente todos os continentes do planeta e muito bem adaptados em diversos ambientes. Durante os estudos, os cientistas também buscaram compreender como surgiram os gatos domésticos e como foi essa aproximação entre o homem e o felino. Estima-se que a origem da espécie aconteceu entre 130 mil e 160 mil anos atrás. Entretanto, a aproximação desses felinos com os humanos é algo bem mais recente. Estima-se que isso aconteceu há aproximadamente 10 a 12 mil anos atrás. Foi nessa época que os agricultores teriam começado a fazer o plantio. Com as lavouras crescendo, os roedores acharam um local interessante para se reproduzir e, claro, se alimentar. Foi então que esses roedores passaram a ser um problema para os agricultores, mas também se tornaram um verdadeiro banquete para os felinos selvagens. Afinal, esses animais descobriram que perto dessas plantações havia muitas caças disponíveis, o que facilitaria assim a sua alimentação. Dessa forma, o gato doméstico tornou-se uma espécie exótica e invasora, listada inclusive entre as 100 piores espécies não nativas invasoras do mundo, cuja introdução global deve-se à ação antropogênica. Atualmente, ainda que os animais de estimação trazem muitos benefícios à sociedade em geral, eles podem acarretar severos impactos sociais e ambientais. Esses impactos estão frequentemente associados a condutas inadequadas e até mesmo ilegais de seus tutores. Dentre elas, a principal é o abandono. Filhotes são abandonados por conta da dificuldade de adoção. Já os adultos e os idosos são abandonados por conta dos gastos, dificuldades de criação e por não serem considerados esteticamente agradáveis. Assim, passam a viver em condições desgastantes, sem alimento, abrigo, vulneráveis a ataques de outros animais e de pessoas que os consideram um incômodo. Infelizmente, esses animais também podem causar danos significativos aos ambientes naturais ou se alimentar da fauna nativa, competir por alimento, disseminar doenças, parasitas e destruir ambientes frágeis. Os gatos, assim como todos os outros animais domésticos, podem ser reservatórios de parasitas, fungos, bactérias e vírus, podendo então causar impactos à saúde pública, principalmente quando entram em contato com os humanos e ocorre a transmissão, que é principalmente quando entram em contato com as suas fezes, saliva ou pelo, podendo levar ao desenvolvimento de várias doenças já conhecidas atualmente. Entre as doenças, uma delas é a toxoplasmose, que trata-se de uma doença superinfecciosa causada por um parasita, tendo como hospedeiro definitivo os gatos não tratados. A transmissão ocorre através da inalação ou ingestão de forma infectante do parasita em questão. Isso se dá pelo contato
com fezes de gatos infectados sem as medidas de proteção ou pela ingestão de oocitos dos parasitas presentes no solo ou na areia. Além disso, nós temos a alergia respiratória, uma vez que o pelo dos gatos é uma das principais causas da alergia. Isso se torna visível por meio de sintomas alérgicos, tais como espirros, inchaços nas pálpebras dos olhos e alguns impasses respiratórios, que podem gerar até mesmo a asma. Outro exemplo é a infecção por Bartonella, que diz respeito a uma bactéria capaz de infectar os gatos, transmitida através de arranhões feitos pelo animal. Depois do arranhão, a bactéria entra em contato com o organismo e pode gerar infecções na pele das pessoas que contam com o sistema imune comprometido. Do ponto de vista do impacto ambiental dessa espécie, os gatos são carnívoros restritos e, mesmo domesticados, possuem comportamento de caça e predação bem desenvolvidos. Portanto, nos ecossistemas, eles têm um impacto super negativo, muitas vezes imensurável, seja através da predação ou da competição com predadores nativos. Existem relatos em alguns locais do mundo de extinção em massa de algumas espécies, extermínio sistemático de espécies endêmicas de ilhas, que tornaram-se então um grande problema para a variedade de ecossistemas. Suas principais presas são pequenos mamíferos, répteis, aves e invertebrados. Aqui no Brasil, o efeito é sentido principalmente em Fernando de Noronha, cuja estimativa de população de gatos cresceu abundantemente e, com isso, reduziu o número de animais nativos. Pesquisadores ligados a esses órgãos de conservação da fauna brasileira já expressam sua preocupação quanto a esse cenário, uma vez que esses animais atacam principalmente lagartos e aves. Inclusive, existem algumas aves ameaçadas de extinção que estão em risco com a predação desses animais. Mas qual seria a solução para esses problemas? A maneira mais simples e eficaz de eliminar o impacto provocado pelos gatos domésticos é conscientizar seus donos para que adotem os princípios de posse responsável em prol da saúde e do bem-estar dos gatos. Os animais devem ser mantidos em áreas delimitadas, seja dentro de casa, em áreas cercadas por telas ou em outros locais que garantam a segurança física dos animais e que impeçam que se tornem um risco a animais nativos. É também fundamental que políticas públicas sejam cuidadosamente pensadas e implementadas, direcionadas à retirada de gatos domésticos de áreas e unidades de conservação, assim como também de praças e parques. Além disso, ações e programas direcionados à retirada de gatos de áreas públicas devem estar acompanhados de campanhas para adoção e castração gratuita. É essencial buscar o apoio do Ministério Público para auxiliar na implementação das estratégias de manejo, inclusive na responsabilização dos donos para a contenção, com base na Lei de Crimes Ambientais. Caso essas medidas para garantir o controle não sejam realizadas, atitudes como a da Austrália, que quer promover a caça aos gatos de ruas e até mesmo a eutanásia, e além disso, como um caso da Nova Zelândia, que pretende banir os felinos, futuramente podem ser necessárias para conter a problemática da perda da biodiversidade aqui no Brasil. Lembre-se sempre, lugar de gato feliz, saudável e tranquilo, longe dos perigos da vida, em harmonia com o meio ambiente e a conservação das espécies brasileiras, é dentro de casa bem cuidado ou passeando na rua com a coleira. O vídeo fica por aqui.
Mas, para mais informações, aponte para o QR aqui na tela para saber todas as referências utilizadas.